Você sabia que a varíola surgiu no Antigo Egito? Temos múmias egípcias de 3000 a.C. que apresentam lesões cutâneas que se assemelham às marcas causadas pela varíola. Se vocês não sabem, a varíola deixa marcas irreversíveis na pele, deformando as suas vítimas permanentemente. Temos o famoso caso da múmia de Ramsés V, cerca de 1145 a.C. Mostra sinais compatíveis com varíola, como manchas e pústulas na pele. Temos textos médicos antigos egípcios que descrevem doenças com erupções cutâneas similares à varíola e sugere que a doença já existia na época, embora não soubesse ainda a causa viral. Apesar das evidências no Egito, o vírus pode ter circulado de forma endêmica em várias regiões antigas, incluindo África e Ásia. O Egito é um dos primeiros registros documentados da doença, mas felizmente, pelos esforços de nós humanos, a varíola foi erradicada oficialmente na década de 80 pela OMS, graças a vacinações em massa. O irônico, pessoal, é que você usa o próprio vírus contra ele para imunizar as pessoas permanentemente contra a doença. A varíola é terrível. Veja essas crianças, meus amigos, marcadas para sempre com esse monstruoso vírus. As marcas ficarão para sempre em suas peles. E talvez, se a pessoa for minimamente inteligente, ela vai deixar o negacionismo de lado e ver que as vacinas salvam vidas. A varíola do latim, manchas, é uma doença infecciosa grave causada pelo vírus varíola major, do gênero Orthopoxvírus, da família Poxviridae, e foi a primeira doença erradicada pela humanidade. Enfim, as evidências dessa doença são completamente incertas. Mas, como eu falei, há evidências no Antigo Egito, da África e Ásia. Esse maldito vírus se espalhou para a Europa por meio do comércio e guerras durante a sombria Idade Média, e também foi levado às Américas pelos conquistadores europeus, dizimando populações indígenas que não tinham imunidade natural contra esse letal vírus. Quando os europeus chegaram às Américas, enfim, eles já conviviam e lutavam contra varíola, sarampo, gripe e peste, e tinham evoluído para ter alguma imunidade. Os povos indígenas, por outro lado, nunca haviam sido expostos a esse vírus, o que faz com que doenças como a varíola seja completamente fatal entre os indígenas, matando milhões, até 90% da população nativa. É terrível. Eles usaram a varíola como uma arma bioquímica contra os indígenas. Durante a Guerra Franco-Indígena, os oficiais britânicos
discutiram e ordenaram distribuir cobertores contaminados com varíola para tribos nativas, como os Lepani. No Brasil, não há provas documentadas diretas do uso proposital de varíola por colonizadores portugueses, mas há fortes suspeitas e testemunhos indígenas que relatam roupas e objetos contaminados deixados em aldeias antes da expedição de conquista. Além disso, mesmo que os colonizadores portugueses, quando vieram para o Brasil, não quisessem infectar os indígenas, sem perceber, eles traziam doenças da Europa, epidemias espalhadas nos portos e nas comunidades ribeirinhas. Muitos indígenas morrem após ter contato com objetos e pessoas infectadas. Isso pode até acontecer nos dias atuais. Indígenas podem morrer porque eles não têm imunidade contra o que a gente é exposto dia após dia. E naquela época não era diferente. Enfim, a varíola chegou ao México por volta de 1520 com os espanhóis e matou cerca da metade da população asteca antes mesmo das batalhas com cortes. No Brasil, as epidemias de varíola devastaram povos do litoral, como os potiguara. Enfim, meus amigos, existem dois tipos de varíola. A varíola tinha duas formas principais: varíola major, letal, de 20 a 40%. Varíola menor, mais leve, mortalidade 1%. Enfim, os sintomas são febre alta, dores no corpo, mal-estar como gripe, lesões pustulosas, bolhas cheias de pus que se espalham por todo o corpo. As bolhas secavam e formavam crosta, deixando cicatrizes profundas, chamadas, entre aspas, picadas de varíola. Essas marcas, como eu já expliquei 1500 vezes, eram marcas permanentes. Essas marcas eram muito visíveis, especialmente no rosto e mãos, e causavam estigma social. Estima-se que 300 milhões de pessoas morreram de varíola no século XIX, só no século XIX. Durante a história da humanidade, pode passar de 500 milhões de mortes. Era uma doença devastadora. Enfim, atualmente o vírus não circula mais, mas temos duas amostras oficiais ainda existentes nos Estados Unidos, em CDC Atlanta, na Rússia. Lá também temos uma amostra em Kosovo. Ambas são mantidas em segurança máxima, nível de biossegurança 4. Existem debates científicos e éticos sobre destruir essas amostras ou mantê-las para pesquisa em desenvolvimento de vacinas em caso de bioterrorismo. A OMS iniciou a campanha global de erradicação em 1967. O último caso natural foi em 1967 na Somália. Em 1980, a OMS declarou a erradicação mundial da varíola um marco histórico da medicina. Uma curiosidade, que a poliomielite é a próxima a jogar no Vasco, pessoal. Ela está próxima de ser eliminada, ou seja, logo logo a poliomielite vai fazer uma contratação vitalícia com o Vasco da Gama.
É isso. Que Jesus Cristo abençoe você. E sim, eu sou cristão. E eu ser cristão não interferiu nada no vídeo. Eu só falei isso agora. Então, eu falar com o seu cristão não muda nada, tá? Ai, você é cristão, logo não serve. Para com isso. Eu não falei de religião em nenhuma parte do vídeo.